Hoje é um dia de muita alegria para nós católicos, porque nós estamos celebrando o dia da Divina Eucaristia, do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua carne, que é dada a nós pela nossa redenção. O tema que me pediram para eu fazer essa pregação nessa parte da manhã é o seguinte: Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. Vou repetir: Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. É interessante que o Padre Jonas, ele sempre ensinou isso para nós na comunidade Canção Nova. A Eucaristia é o ponto fundamental da nossa vida. Mas por que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para que nós possamos entender melhor o significado de tudo isso. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, Vanúzia, que é aqui da comunidade Canção Nova, ela muitos anos atrás, ela fazia o Amor Vencerá. Ela me chamou porque ela disse que tinha uma moça que queria falar comigo, porque ela foi batizada no catolicismo, mas depois de uma certa faixa etária da vida dela, ela abandonou a igreja católica e praticamente ela não sabia nada da igreja católica. E Vanúzia, ela me pediu se eu poderia atender essa jovem. O nome dela é Raniele, eu posso dar o nome que não tem problema. Ela mora em Lorena, graças a Deus hoje ela é casada. E eu marquei o dia de nós nos encontrarmos, e o nosso primeiro encontro foi lá no santuário, aqui do Pai das Misericórdias. Eu fui com ela lá para o mezaninho, lá em cima, e quando nós sentamos, eu fiquei bem de frente para o altar lá embaixo, nós lá em cima. Aí eu disse assim para ela: olha, tudo que nós conversaremos a partir de hoje se fundamentará naquela mesa que está lá no meio do santuário. Você está vendo? Aí ela disse: sim, aquilo ali se chama altar. Tudo que nós vamos conversar durante esse tempo vai se fundamentar no altar. Por quê? Porque o altar de Cristo é o fundamento da Igreja Católica. Se a Igreja Católica tira o altar, nós viramos protestantes. Porque é no altar que acontece tudo. Às vezes, quando nós falamos de Eucaristia, a gente já pensa em Eucaristia, ali como está esse banner aqui atrás, né? Nós já lembramos do ostensório e o corpo do Senhor ali consagrado. Mas a Eucaristia é todo um conjunto. Não é somente quando nós adoramos como nós estamos adorando hoje. A Eucaristia é uma ação de graças. E que quer dizer o quê nessa ação de graças? A Eucaristia quer dizer Santa Missa, quer dizer sacrifício. Eu falava para Raniele isso, é o sacrifício. É por isso que a alma da Igreja Católica está lá naquele altar, aonde acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam até agora? Então vamos
para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, porque Paulo, ele nos abre a mente para isso também. Eu não vou pegar a passagem exclusiva que está no Evangelho, porque vai ser lida hoje no sacrifício da Santa Missa que acontecerá à tarde e que já foi lido hoje na parte da manhã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. São Paulo está falando para a comunidade de Corinto. Ele diz assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi o quê? Fala aí forte. Traído. Naquela quinta-feira santa, que nós comemoramos já há mais ou menos uns 50 dias aí atrás. Naquela noite que ele foi traído, o que foi que ele fez naquela noite? Ele tomou o pão. Ele tomou. Estejam atentos ao que Paulo está dizendo, o que São Paulo diz. Naquela noite de quinta-feira, da quinta-feira santa, ele tomou o pão. E depois de ter dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Ao ler isso aqui, o que é que vocês lembram? Vocês lembram do quê? Hein? Da missa. Naquela noite. Lá no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, Jesus vai dizer assim: eu desejei ardentemente celebrar esta última ceia. Eu desejei ardentemente celebrar com vocês esta última ceia. E celebrar ardentemente esta última ceia é a última ceia. Ou seja, Jesus estava dizendo para os apóstolos o seguinte: eu vou morrer. É a última ceia pascal que eu celebro com vocês. Daqui a um pouco, como Paulo diz naquela noite, a noite da traição, Judas, um dos apóstolos, viria beijar no rosto dele, e a partir daquele momento ele seria entregue nas mãos dos homens para ser oferecido, para ser entregue. Isso é missa. Quando nós católicos estamos participando da missa, você tem sempre que trazer à sua mente isso. Nós estamos indo para o Calvário. E lá no Calvário, o que foi que aconteceu? Jesus, ele crucificado, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Vertendo sangue. No corpo dele todo, o sangue escorrendo. Já o sangue daquele momento em que Pilatos já havia mandado ele para ele ser flagelado. Ali no filme do Mel Gibson, nós vemos isso com bastante clareza,
Quando aqueles 2 soldados começam a bater em Jesus e bate. Aí as marcas vão ficando no corpo dele e o sangue já vai escorrendo. E tem um momento que eles olham para Jesus e veem que Jesus já está assim, desfalecendo. Aí quando Jesus já vai descendo, de repente ele levanta de novo, tremendo, e os caras batem. Aí tem um momento que aquela corda lá bate assim, bem do lado dele assim, e quando o cara puxa, faz assim, ele bate e puxa, aí sai carne aqui do lado, né? Aquela carne sai. E ele passa por tudo isso, simplesmente para me salvar e salvar você. E aqui precisa ficar bem claro que esse salvar é salvar da condenação eterna. Porque desde quando Adão e Eva, eles pecaram, está lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, daquele momento que eles desobedecem e eles pecam, o destino nosso era a condenação. Imagine nascer para ser condenado. Era melhor não nascermos, né? Porque no paraíso nós nascemos para ter vida eterna. Lá não se morria. Mas quando Deus fala para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer. E por desobediência, Eva comeu e depois seduziu também Adão para comer. A partir daquele momento, o nosso destino é a morte eterna. Mas Deus, aí é que eu sou fã de Deus, eu fico maravilhado com Deus. Ele não queria nos perder, ele não queria perder essa senhora que está aqui na frente. Aí o que é que ele faz? Ele faz o seguinte. Eu fico imaginando a Santíssima Trindade lá, não sei se foi assim que aconteceu, mas o Pai ali com o Espírito Santo diz assim: olha, Jesus, você pode ir lá? Você vai ter que se oferecer para salvar essa mulher que está aqui. Você que está em casa me vendo, assistindo. Eu preciso que eles sejam salvos. Mas a salvação, ela só poderia vir de uma forma. Nós que merecíamos a morte e a condenação, ele tinha que se fazer condenação e ele que tinha que morrer. Há uma substituição. Eu deveria morrer e você também e todos. Agora Deus vem e diz assim: eu assumo morrer por você. Eu assumo a condenação que pesava sobre você. Mas Deus é espírito, não é verdade? Como Deus é espírito, ele não podia morrer. A única forma para ele morrer teria que ser ele se tornando homem. Quem morre somos nós. Deus não morre. Deus é espírito. Os anjos não morrem, porque os anjos são espírito. Mas como Deus pode morrer? Então a única forma de Deus morrer seria tendo um corpo igual a nós. Como vai dizer na carta aos Hebreus: tu me destes um corpo. E para ele ter um corpo, ele teria que nascer, ele teria que ser concebido como nós, e ele teria que nascer, e nascer de uma mulher. Olha que coisa linda. É por aí, o profeta Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer, lá no capítulo 7 do livro de Isaías,
ele fala o seguinte: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, Deus conosco. O Deus que estava distante lá na eternidade, agora ele se faz presente no meio de nós, com um corpo. Só que esse corpo não era simplesmente para estar no meio de nós por estar, era para estar no meio de nós, para ser oferecido ao Pai, para que nós não morrêssemos. Imagina só, gente, Jesus vem à terra para morrer, por causa das nossas sem-vergonhices. Se nós tivéssemos uma vida santa, não precisaria acontecer isso. Por causa dos nossos pecados, as traições, adultério, roubo, falta de perdão, por não querermos saber dele, por darmos as costas a ele, por tudo isso ele vem para se dar na cruz. Nós vimos recentemente na Sexta-feira Santa, naquela celebração que acontece sempre às 3 horas da tarde, porque foi a hora que ele morreu. As leituras, Isaías 53 começa a dizer: ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a boca, ele foi colocado entre 2 facínoras, e ali ele morre e dá a vida por nós. Na verdade, meus irmãos, quando nós olhamos Jesus crucificado, era para nós ficarmos assim com vergonha, com o rosto corado de vergonha. Por que ele está ali? Por causa dos meus pecados, por causa das minhas faltas. Se não fosse isso, como eu falei antes, ele não estaria ali. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sempre falo na Sexta-feira da Paixão, eu digo bem assim: por que quando eu leio aquela passagem de todo o sofrimento de Jesus, eu não choro? Eu deveria chorar. Parece que não tem um sentimento. É como se dissesse assim: morreu porque quis. Problema dele, não fui eu que... Não é eu que estou morrendo. Aquele sangue vertendo, aqueles homens batendo nele, ele carregando aquela cruz nas costas, ele deitando ali no chão e os homens dando aquelas marteladas. E eu olho, tanto faz como tanto fez, problema dele. Já os santos não. Quando eles meditavam a paixão do Senhor, eles choravam. Eu não choro, ô Padre José Augusto, que tem um coração frio. Isso é a missa, meus irmãos. Por isso que nós falamos que missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez, como Paulo disse ali, que o sacerdote, ele vem, ele entra, ele sai da sacristia devidamente paramentado. Por isso que ele vai com as mãos postas, lembrando até Jesus quando estava amarrado, ele entra de mãos postas, com o olhar dele fixo no crucificado que está lá, ou senão com a cabeça baixa. É engraçado que tem pessoas que não entendem o que é a missa, aí elas dizem assim: nossa, o padre entrou de cabeça com cara carrancuda, nem olhou para mim. Porque o pessoal que não entende o que é a missa, eles acham que o padre tem que entrar assim: ei,
Você aí, como é que você está? Oi, e aí você? Vem cá para dar um abraço em você. Os carentes, né, gostam disso, né? As carências da vida. Aí o padre entra assim e nem olhou para mim. Meus irmãos, ele está indo para o sacrifício. O sacerdote é a pessoa de Cristo. Ele está indo para morrer. Quem é que vai morrer dando abraço em todo mundo e rindo? E dá um autógrafo aqui. Ainda dá tempo. Tira uma foto aqui antes de eu entrar. Aí vai entrando e vai tirando foto. Ele está indo para morrer. Para dar a vida. Para derramar o sangue. Aí naquela hora do ofertório, porque aí tem a palavra, né, que é proclamada, que é anunciada. Aí quando ele entra no momento do ofertório, ali já começa a acontecer tudo. As ofertas são colocadas. Deixa eu abrir um parênteses para vocês entenderem uma coisa. Nas religiões antigas e pagãs, as religiões pagãs, eles sempre ofereciam a Deus um animal, meninas virgens, seres humanos, ofereciam o Pai, a Deus, né, o Deus deles, que não é o nosso Deus, para aplacar a ira deles. Então o sacerdote entrava e pegava aquele animal, colocava ali e cortava aquele animal e derramava o sangue, e depois aquele sangue era jogado nas pessoas. Era um oferecimento de um animal ou de pessoas. Vocês entenderam aqui? Fecho o parênteses, agora eu vou voltar onde eu estava. Ali o sacerdote, agora o da nova aliança, porque os sacerdotes também da antiga aliança dos judeus, eles ofereciam um cordeiro também sem mancha, era um animal também que era colocado e ali era matado. Mas o sacerdócio da nova aliança, para nós católicos, é totalmente diferente. Aquele sacerdote que entrou compenetrado para celebrar a missa, ele é o Cristo. Depois, ele vai ali no altar. Vocês já viram que quando começa a missa o sacerdote beija o altar? Aquele altar é ele também. E o que se coloca em cima do altar como oferecimento e que vai depois ser consagrado, é ele também. Então veja, no sacerdócio dos pagãos, era assim, era um sacerdote que oferecia um animal a Deus. Para nós católicos é diferente. O próprio sacerdote, ele oferece, que ele é Cristo, ele oferece ele mesmo ao Pai. Vocês entenderam? Então naquele momento da consagração, é por isso que Jesus diz assim, na noite em que ia ser entregue, Paulo falou, que eu acabei de ler, né? Na noite em que ia ser entregue, ele pegou o pão, as oferendas, as ofertas, ele pegou o pão, depois ele pegou o vinho, ele disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. Quando ele eleva, depois da consagração, o epíclese, o Espírito Santo vem, ele oferece ali, o que ele está levantando já não é mais pão, é Jesus, é corpo oferecido, corpo entregue,
corpo dado pela minha salvação e pela tua salvação. Então, na hora que o padre eleva, era para nós ver Jesus assim, ó. Morto, corpo dado, a minha carne que é dada. E na hora do cálice, após a consagração, o cálice da nova aliança, isto é o meu sangue. Na hora que o padre eleva, era para nós vermos sangue, corpo, sangue no altar, presença real. Presença real na hóstia santa. Ó, tá vendo? Presença real, não é ilusão, não é simbologia, como os evangélicos falam, é presença real. Ali está corpo, alma, sangue, divindade, ali no altar, sacrificado. O sacerdote pega e oferece. O próprio Cristo pega ele mesmo e ele oferece ao Pai. Ele se imola, é cortado, crucificado. Ele se imola por mim. E aí ele olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa os pecados desse padre sem vergonha que está aqui, desse adúltero, dessa adúltera. Desse bandido, dessa bandida, desse desobediente, esse que bate no pai, bate na mãe. É isso que acontece ali. Sacrifício. Por isso que depois da missa, era para nós sairmos da missa batendo no peito e dizendo: Senhor, piedade de mim, eu não vou mais ser sem vergonha não. Eu quero ser santo a partir de hoje, Senhor. Largo agora todos os pecados da minha vida. Vou procurar um sacerdote para me confessar. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais que eu seja motivo da tua morte, Senhor. Entenderam? Aí o namorado e a namorada não são casados e estão fazendo o que não deve. Aí ele está olhando para o pai e dizendo... Aí como é que o pai olha? O pai de lá de cima ele olha. E como é que ele vê? O filho desfigurado, todo cheio de marca, sangue para tudo quanto é lado. Assim. E olhando, Pai, dá mais uma chance para eles. Ok, dá mais uma chance. Salva, Pai, salva, salva. Esses sem vergonhas. Aí o pai lá de cima olha e diz assim: ok, meu filho, por você eu não os condeno mais. Não quero a condenação deles. Por você, meu filho. Deus, Ele nos perdoa por meio de Jesus Cristo. Não é assim um perdão, aí olha para mim e diz assim: Padre Zé Augusto está perdoado, viu? Não, ele olha para Jesus e quando ele vê Jesus daquela condição, ele diz assim: eu te perdoo, José Augusto, Padre Zé Augusto, pelo meu filho, por esta situação humilhante que ele passou, por tudo isso que ele está vivendo. Aí Jesus no final diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Aí a entrega total. Isso é missa. Eucaristia. Ápice. Por isso, a Eucaristia é o ápice da vida cristã. Sem isso, me desculpe eu dizer, nós estávamos ferrados. É por isso que o terceiro mandamento diz que nós devemos guardar os domingos de festa. Imagina nós, ingratos que nós somos, deveríamos participar da missa dominical para participar de tudo isso ali no Calvário e vivermos tudo isso que era preciso viver, e nós ficamos dizendo: não, hoje eu não vou, estou com preguiça. Ingrato, ingrata. O churrasco não é maior do que isso, a praia não é maior do que isso, e nem o motel é maior do que isso. Os prazeres carnais não é maior do que isso. Que tristeza quando uma pessoa substitui o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo com o pecado. Não se substitui. Por isso que é pecado mortal faltar a missa ao domingo. Ingratidão para com aquele que sofreu, que derramou o sangue por nós. Entenderam? Vocês vão ser ingratos ainda? Precisa se rever. Por que você não está indo à missa? Ingratidão. Então, missa é sacrifício. Foi o que eu falei para Ranieri. Tudo se dá ali. Assim como Jesus sobe o Calvário para morrer, na missa ele vai para o altar, que é o Calvário, e ali ele se entrega. Todo sacrifício oferecido na antiga aliança, nas religiões pagãs, as pessoas, depois que aquele animal era oferecido, as pessoas comiam uma parte daquele animal, para fazer comunhão com a oferta que era oferecida para aplacar a ira de Deus. Se come. João capítulo 6, vamos lá. João, Evangelho de São João, capítulo 6. Eu não sei, está no Antigo ou no Novo Testamento, hein? Estou perdido aqui. João 6. Aqui fala-se sobre o discurso sobre o pão da vida, o pão descido do céu. O pão. Quem é que desceu do céu? Jesus. Ele desce do céu para se tornar alimento. A primeira coisa, desce do céu para se oferecer em sacrifício. Eu acho bonito que Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, que Jesus veio do céu para celebrar a missa. Olha, porque se a missa é o sacrifício, é o oferecimento dele, ele veio do céu para isso. Então veja o que é que ele vai dizer agora. Eu disse que depois que a oferta é oferecida, né, já é oferta, por isso que é oferecido, os participantes tinham o direito de se alimentar do que era oferecido. Aí veja agora como é que Jesus diz. João capítulo 6, versículo 53.
Então Jesus lhes disse, falou ali para os discípulos e para aquela comunidade que estava ali: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, olha bem, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Vocês creem nisso? Agora veja o que ele está dizendo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Que vida? Que vida é que ele está dizendo? Se eu não comer da carne do Senhor e não beber do seu sangue, aonde é que nós comemos da carne e bebemos do sangue do Senhor? Aonde é que é? É em outro lugar, não ser na missa? Então aqui ele está dizendo, se eu não comer da carne e não beber do sangue dele, eu não terei a vida em mim. Que vida? Vida eterna? É isso? Não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não como da carne e do sangue, eu não terei ele dentro de mim. Vocês viram que eu falei? A oferta, comunhão, uma comunhão, eu com ele e ele comigo. Se eu não como da carne e não bebo do sangue, eu não tenho Jesus em mim. Imagina você passar a vida toda neste mundo e não comungar. Tem gente por aí que fica assim, porque está no pecado, né? Aí diz, mas eu não comungo. Ah, que vantagem! Isso é tristeza, você não poder comungar. Você não deveria nem falar isso. Eu não comungo porque eu estou como? No pecado, é isso mesmo. Quem está em pecado mortal, os pecados dos 10 mandamentos, não pode comer. Agora veja que tristeza. A pessoa está no pecado que já conduz ao inferno e ainda não comunga. Duas coisas ruins na vida dela. Está vivendo uma vida de amaldiçoado. Não é de abençoado não, é uma vida de maldito. Não poder receber Deus. Então resolve a tua vida, meu filho e minha filha. Vai lá e resolve, sai do pecado para você ter Deus dentro de você. Ah, padre, mas Deus me dá tudo. Ele está dando tudo para ver se você cria vergonha na cara. E você não muda com Ele dando tudo. Vamos continuar. João, capítulo 6. Aí ele continua dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem o que agora? Aí, tá vendo? Agora é diferente. Tem a vida eterna. Olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem o quê? E eu o ressuscitarei. Leia o contrário agora, olha. Eu vou ler o contrário. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida eterna. E eu não vou o ressuscitar no último dia. Que tristeza! A pessoa que não comunga, ela não pode ter vida eterna. Não, ela vai ter vida eterna, sabia? Só que tem duas formas de se viver a vida eterna: no céu ou no inferno. Ele está falando do céu. Ele está dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna. A vida eterna no céu com Ele. E eu vou ressuscitar no último dia. Imagina um católico que não comunga.
Mas vou abrir um parênteses de novo para depois dar continuidade. Senão fica mal interpretado. Todo católico deveria comungar. Todo católico. Só não comunga o pagão. É o pagão que não deveria comungar. Mas todo católico deveria comungar. Todo. Mas o católico que não comunga e não pode comungar são aqueles que estão em estado de pecado mortal. Tristeza, uma vez um vídeo, eu vi um sacerdote, aqui eu não estou para falar mal dele, que eu sou pior do que ele, sou pior, mas para rezar por ele, ele rezar por mim também. Aí na hora da comunhão, ele se vira para os fiéis que estavam participando do sacrifício da missa, e ele disse: Jesus veio para o pecador e todo mundo pode comungar. Todo mundo pode comungar, não tem problema. Não tem problema se você caiu no pecado, se está em pecado mortal. Jesus veio para o pecador. Olha, Jesus veio para o pecador. Essa frase está correta? Tá. Pelo amor de Deus, né, gente? Jesus veio para o pecador. Ele veio salvar o pecador. Mas o pecador que não se arrepende não tem salvação. O pecador que está no pecado grave, no pecado mortal, ele não tem direito a receber a Eucaristia. É por isso que existe o confessionário, para ele ir lá, se redimir, pedindo perdão, e o sacerdote absolvê-lo do pecado, para ele agora poder comungar. Não é você que chamar todos os pecadores que estão ali, a partir até do padre, porque até o padre, se ele tiver em pecado mortal, ele não poderia nem celebrar a missa, não poderia nem comungar. Imagina um padre indo celebrar a missa em estado de pecado mortal. Que tristeza, meu Deus. Que tristeza. Todo católico deve comungar, vírgula. Se estiver em estado de pecado mortal, não. Tem que estar em estado de graça. Ponto. Não tem vantagem nenhuma a pessoa dizer: eu estou no pecado e por isso eu não comungo. Que vantagem é essa, meu filho? Não é vantagem nenhuma. Se você não comungar, você não vai ter vida eterna. Ponto, fecho o parênteses e volto aonde eu estava antes. Aí Jesus está dizendo o quê? Aquele que comunga terá a vida eterna. Porque nós comemos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está ali de forma mística, naquele pão e naquele vinho, que nós vemos pão e não é mais pão, nós vemos vinho e não é mais vinho, ali é a carne, é o corpo dele, ali é o sangue dele, está velado, os nossos olhos não conseguem enxergar, mas nós cremos porque ele falou, e ele está ali presente, e ele se torna alimento. Que horas são agora? 12:00. Já está quase o tempo de acabar a homilia, viu? O menino vai já aparecer ali com a plaquinha. Ele está ali sentado. 12:00. Hora de comer. Se você não tomar o café da manhã, se você não comer aquele lanchezinho das 9, né? Tem gente que aí 9 horas, aí come um pouquinho. Se você não almoçar, se você não comer aquele lanche das 3 da tarde, é por isso que comem, né? E se você não comer à noite, e você passar o tempo todo da sua vida, uma semana eu dou, o que é que vai acontecer com você? Você vai morrer. Você vai morrer. Se você não dá à tua alma o alimento dela, o alimento da alma não é
o cachorro quente, ou frio, sei lá, hot dog. Não é o hot dog. O alimento da alma é Jesus. É o seu corpo e é o seu sangue. Esse é o alimento da nossa alma, que mantém também o nosso corpo, que ajuda também. Se eu não como o feijão, o arroz, o pão lá, o meu corpo morre. Se eu não me alimento de nosso Senhor, da bebida, do sangue dele e do corpo dele, a minha alma morre, entre aspas, porque a alma não morre. Mas é só para você entender, ela fica enfraquecida, e ela fica tão enfraquecida, que ela fica vulnerável para o pecado. Mas quando eu me alimento do corpo do Senhor e do seu sangue, eu fico fortalecido. O pecado não tem como entrar na minha vida, porque eu estou, como é que chama? Coloca assim hoje, blindado, obrigado. Eu estou blindado por nosso Senhor. Aí o tentador não tem força na minha vida. Imagine um católico que não comunga, enfraquecido, propício ao pecado, está aí. Qual foi a última vez que você comungou? Não precisa dizer não. Eu já comunguei hoje. O pessoal falou hoje, tá certo. Abri um outro parênteses. Hoje em dia o pessoal, depois da pandemia, eles estão agora, entraram numa história de que agora eu participo da missa, eu assisto a missa em casa. Aí eu assisto a missa em casa, ó que chique, né? Aí eu deito lá na cama, comendo pipoca e assistindo missa. Não, você foi na missa? Não, eu assisti em casa. Uma exceção diante de uma pandemia, porque muitos padres não estavam celebrando a missa, uns com medo, outros porque, sei lá, não sei o quê. E o povo ficou sem missa. Então a igreja disse: olha, para vocês não ficarem sem missa, assistam pela TV, pelo menos para não perder o sentido da missa. Mas não é que aquela missa na TV tem validade. Missa na televisão, missa por celular, não tem validade. Vai perguntar para o Papa Francisco para ver se é verdade ou não. Não tem validade. Porque o sacramento é presença. Tem que estar presente. Aí o pessoal gostou também, né? Ficou chique, né? A comunhão espiritual, viu? É até bonito, né? Comunhão espiritual. Né? Tem uns aí que estão até fazendo comunhão espiritual em forma de yoga, né? Chega lá, em forma de yoga. Comunhão, que chique a comunhão espiritual. Tá bom. Continue na comunhão espiritual, que você vai ver onde é que você vai parar. Não vá na missa não, fique só assistindo na televisão. Falte a missa no domingo, porque você está participando. Ainda mais que diz: não, eu gosto da missa da Canção Nova. Eu gosto da missa de Aparecida. Eu gosto da missa tridentina. Eu gosto da missa da... Aí todo mundo com as suas escolhas de missa, tudo em casa. Vamos comer agora espiritualmente? Café da manhã espiritualmente? O almoço espiritualmente também? Vamos? Vamos jantar espiritualmente? Uma semana eu dou para você tomar o café da manhã, e vou pedir ainda para o vizinho transmitir pela televisão,
para você ficar assistindo eles comendo, enchendo a pança dele de churrasco, de um monte de coisa, e você em casa fazendo assim, comendo espiritualmente. Coma espiritualmente, se alimente todo dia espiritualmente. Você vai parar onde? Hein? Se comendo o alimento material espiritualmente, você vai parar na cova. Imagine você comungando espiritualmente, Jesus dizendo que não vai para a missa para comungar. Você vai ver onde você vai parar. Porque quem não comunga, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não vai ter vida eterna? Como é que você está achando que você vai... Continue nessa vidinha de preguiçosa. São os preguiçosos que não vão para a missa. Bandos de preguiçosos. E ainda fica debaixo do cobertor. Onde que você vai assistir missa? Debaixo do cobertor, deitado na cama. Aí tem aqueles que o padre lá começa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está lá deitado e dorme. Quando acorda, já acabou a missa, já não sabe nem onde é que está mais. Ele já que falou lá que já está acabando, então eu vou dar continuidade. Vamos lá, versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente o quê? E meu sangue verdadeiramente? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu? Olha, ao comungar, como eu falei antes, Jesus fica aqui dentro de mim. Meu Deus do céu, olha, usa a inteligência que Deus te deu. Imagina que quando você participa da missa e você comunga, Jesus fica aqui dentro de você. Não é o hot dog. Não é o refrigerante. É Deus. Você já parou para pensar nisso? Se nós tivéssemos a inteligência para entender isso, e nós não nos deixássemos levar pela ação do demônio, as nossas igrejas estariam tudo duplicada, triplicada, seriam igrejas muito maiores do que um campo de futebol, porque todo mundo queria estar lá participando. Mas como nós somos levados pelo demônio e não pensamos e não meditamos, a gente diz assim, e vai de vez em quando, né? Deus permanece em mim. Vocês que participaram da missa hoje de manhã, quando acabou a missa, olha, Deus aqui. É como aquela mãe, eu sempre conto isso aqui quando eu estou falando sobre a Eucaristia. A mãe que preparou o filho, né, na catequese para ir para fazer a primeira comunhão. No dia da primeira comunhão do filho, a mãe ficou doente e ela não podia ir na missa. O menino ficou muito triste. E a mãe também, mas ela não podia ir. Ele fez a primeira comunhão dele. Quando ele voltou para casa, que ele chegou em casa, a mãe se ajoelhou diante dele. Aí ele disse, mãe, isso é idolatria? Por que a senhora está se ajoelhando diante de mim? Ela disse, não, meu filho, eu não estou me ajoelhando diante de você. Eu estou ajoelhando diante de Jesus que está dentro de você e que você trouxe ele da igreja para cá. Vamos ficar barrigudos de Jesus? Gordos. Barrigudos e gordos. Porque hoje em dia está tudo barrigudo e gordo de gordura. Muita gordura, muito colesterol. Vamos ficar tudo gordinho de se alimentar de Jesus? E os gordos também entram no céu, viu? O pessoal está pensando que é só os magrinhos, os gordos também entram. Aqueles que levam a vida santa. Terminando agora.
sacrifício, alimento, adoração. Depois que o sacerdote alimenta, dá o alimento, o corpo de Cristo, aí você diz amém. O sacerdote pega o que resta e coloca lá no sacrário. Aquilo ali é para levar para os doentes. Mas enquanto não leva para os doentes, ele está ali. Presente, presença real. Na sua alma, na sua divindade, na sua humanidade. Ele está lá no sacrário para ser adorado. Ele está ali esperando você, para você ir lá e estar com Ele. Agora sim, a Eucaristia, como vocês estão pensando no dia de hoje, que Jesus é levado pelas ruas afora para que os hereges compreendam que ali é presença real, é Jesus que está ali. Para os hereges entenderem que ali não é uma simbologia, é presença, Ele está ali presente. Como Santo Antônio, um herege foi diante de Santo Antônio e diz assim: você diz que esse tal Jesus está aí presente, me prove que ele está presente. Isso aí não é nada não, é história de vocês. Aí Santo Antônio diz para ele: então tá bom, eu vou pegar um burro, e nós vamos deixar um burro uma semana sem se alimentar. E depois nós vamos trazer o burro e vamos colocar o feno, o alimento dele aqui, e eu virei com a Eucaristia, com Jesus no ostensório, como está ali atrás. E vamos ver se o burro não vai adorar. Ele disse: se o burro adorar, eu me torno católico hoje. Aí chegou o dia, o burro já lá, com fome, o feno aqui, entra Santo Antônio com Jesus Eucarístico, como hoje de manhã aqui teve, e todo mundo atrás, e o herege lá orando. Aí de repente o burro foi e se ajoelhou diante de Jesus Eucarístico, e naquele dia aquele herege se tornou católico. Porque se eles dizem, se os hereges estão dizendo, e os ateus e materialistas estão dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia, um burro se ajoelhou diante dele, seu burro. Então hoje a Igreja Católica, por causa daquele sacerdote que estava perdendo a fé, e na hora que ele consagrou, saiu da hóstia sangue, e ele foi diante de Urbano IV, e mostrou a Urbano IV, disse: Corpus Christi, Corpus Christi. E a partir dali se difundiu, mas a devoção já estava começando por causa de uma irmã, uma religiosa que tinha visto Jesus. A lua representava o próprio Jesus na hóstia, e ela foi percebendo que Jesus estava querendo que tivesse uma festa própria para isso. E aí começou-se ali pela diocese, fazendo, mas com esse homem, a coisa se difundiu até o dia de hoje. E é por isso que hoje nós estamos adorando Jesus. Presença real na hóstia santa. Pode vir. Presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Fique em pé, todo mundo. Eu te adoro. Eu te louvo, eu te amo, eu te espero.
Papa Bento XVI, no congresso eucarístico que aconteceu em Bari, pode continuar o fundo musical. Ele contou uma história de que no tempo da perseguição de Diocleciano, que foi um grande imperador que perseguia os cristãos, ele colocou um decreto que dizia assim: nenhum católico pode mais celebrar missa e nenhum católico pode mais ler a Sagrada Escritura. E quem fosse pego seria morto. E aí um grupo de 49 cristãos, eles não deixaram que aquele decreto prevalecesse. E eles celebravam a missa escondido. Os soldados de Diocleciano foram lá e viram aqueles 49 fiéis que estavam participando da missa. Aí eles pegaram os caras e levaram para o imperador. E disse para o imperador: olha, esses daqui estão infringindo o decreto que você colocou. Aí o imperador disse: mas por que vocês estão infringindo? Vocês não sabem que vocês vão morrer se vocês participar dessa tal missa? Aí o pessoal respondeu para ele dizendo assim: é que se sem a missa nós não podemos viver. Sem a missa nós não teremos força para suportar as adversidades desta vida, porque a missa é o centro da nossa vida. E todos eles foram martirizados por causa da Santa Missa. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro, sobre o véu do sacramento, contemplo a face do meu Salvador. Olha para mim, ó. Canta, vai. Ó. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te amo, eu te espero, eu te espero. Para acabar, mais uma vez, eu te adoro. Eu te adoro.